convido a abrir a Escritura nesta carta específica, a primeira de Pedro, lá no Novo Testamento, já no finzinho, não é? Do Novo Testamento, capítulo número 2. Eu lerei do primeiro verso ao verso número 10, mas hoje nós vamos terminar de estudar essa porção, olhando especialmente para os versos 9 e 10, os dois últimos versos desta perícope. Palavrinha difícil, né? Perícope. O que eu devo entender como perícope? Como perícope eu devo entender um conjunto de versos, Maurício. Basicamente isso. Então, embora a palavra seja difícil, seu significado não é tão difícil assim, certo? Então, primeira carta de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 2, lerei, já como tenho feito aqui em nossos últimos estudos nesta carta, os 10 primeiros versos, mas nós vamos olhar especificamente, como eu disse há pouco, os dois últimos desta porção, ou seja, versos 9 e 10, Janaína. Então, diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, até aqui, irmãos, nosso irmão Rony já nos dirigiu em oração, rogando pela iluminação do Santo Espírito do Senhor. Vamos relembrar algumas questões aqui importantes para que, por fim, Bárbara, terminemos de estudar essa grande porção, relativamente grande, né? Porção que acabamos de ler. O que Pedro tem dito até aqui, irmãos, aqueles crentes a quem escreve, e aí nos lembremos, Pedro, crentes que estão sob perseguição, que estão vivendo dias difíceis, sobretudo em razão de sua fé. O que Pedro está escrevendo a eles, a essa altura da carta, diácono Francisco? Pedro está exortando seus leitores a prosseguir em santidade, a viver nesses dias difíceis em santidade, como convém àqueles que são filhos de Deus. De que modo, o presbítero Henrique, se vive em santidade? Nós acabamos de ler no início do capítulo de número 2, o modo com o qual os crentes devem viver, refletindo assim o padrão de santidade exigido pelo Senhor. De que modo? Despojando-se de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicências.
Rosângela, o próprio apóstolo Pedro nos disse que viver assim equivale a viver, ou mais do que equivaler, viver desse modo, entre outras coisas, se despojando de todo tipo de maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência, reflete uma vida de amor a Deus, mas também amor ao próximo. Vejam, portanto, que Pedro está estimulando os seus leitores a amarem o seu próximo. Mas isso nós sabemos, Diácono Antônio, não é possível por nós mesmos. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Por isso, Dona Lois, Pedro diz no verso de número 2 que devemos, ele está dizendo isso aos seus leitores, e é claro que isso se aplica a nós hoje, como crentes do presente, desejar ardentemente, não de qualquer modo, não de modo insuficiente, mas como crianças recém-nascidas, ou seja, desejar de fato, com todo o anseio, como uma criança recém-nascida chora pelo leite do qual necessita, nós devemos desejar da mesma maneira o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado o crescimento para a salvação. De que leite espiritual Pedro está a discorrer aqui, Márcia? Vimos que Pedro está a discorrer sobretudo, ou melhor, especificamente sobre a palavra de Deus. Aqueles que são crentes do leite, que já tiveram a experiência de que o Senhor é bom, devem desejar ardentemente a palavra do Senhor, que entre outras coisas manifesta o seu caráter, manifesta assim a sua vontade para nós. É ela que nos mostra o caminho pelo qual devemos trilhar. Viver em santificação, portanto, em amor não fingido, ardente pelo próximo, exige de nós atenção à palavra de Deus, desejo pela palavra de Deus. Então, no quarto verso, irmãos, pelo qual também já passamos, Pedro prossegue dizendo que isso deve ser feito em proximidade, em aproximação, para ser mais exato, de Cristo. Nós devemos nos aproximar de Cristo, devemos nos achegar a Cristo. E então o presbítero Evêncio, ele faz menção a algo muito bonito aqui. Ele se refere a Cristo como a pedra que vive, não qualquer pedra, mas a pedra, presbítero José Eugênio, que vive. É verdade, Miriam, pedra que foi rejeitada em seus dias, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus Pai. Olha só como isso é bonito. Ele diz, Dona Eunice, que sobre esta pedra eleita e preciosa em relação a Deus Pai, todos nós estamos sendo edificados. Nós, como pedras que vivem em Cristo, pedras vivas, portanto, não por nós mesmos, mas em Cristo, estamos sendo edificados casa espiritual para sacerdócio santo. Vejam como Pedro está fazendo um contraponto entre antiga e nova aliança. Na antiga aliança, os crentes dependiam do templo para ter proximidade com Deus. O templo era a manifestação visível, material da presença de Deus, a simbolizava entre o povo de Deus. Agora Pedro está dizendo que na nova aliança, Diácono Antônio, nós não dependemos mais de um lugar, de um espaço físico, como por exemplo este aqui em que estamos. Por quê? Porque nós mesmos estamos sendo edificados, casa de Deus, em Cristo Jesus. E para quê, irmãos? Verso número 5, para sermos sacerdócio santo. Vejam como isso é interessante, até porque se repetirá no 9º verso, sobre o qual nos debruçaremos logo mais. Mas vejam como isso é interessante. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o povo de Deus dependia do trabalho da tribo de Levi.
dos levitas, que foram constituídos sacerdotes, ou seja, aqueles que representavam o povo diante de Deus. Então, para que o povo tivesse mínimo acesso a Deus, presbítero Henrique, ele precisava recorrer ao oficialato dos sacerdotes. Agora vejam o que Pedro está dizendo: na nova aliança, em Cristo Jesus, nós não dependemos mais de um grupo específico de crentes, não dependemos mais de um grupo específico, Rony, de pessoas. Nós mesmos estamos sendo constituídos, edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Então, em teologia, nós chamamos isso aqui, ou melhor, este texto ao lado de outros, dá fundamento àquilo que se chama de sacerdócio universal dos crentes. Todos nós temos acesso a Deus, Janaína, em Cristo Jesus. Nós não dependemos mais do serviço de ninguém, não é? Muito embora, evidentemente, como o próprio texto vem nos dizendo, nós tenhamos responsabilidades como igreja de uns para com os outros. Dizer que nós não dependemos mais do oficialato de alguém para chegar a Deus não quer dizer que nós não dependamos mais uns dos outros, né? Nós dependemos em certo sentido uns dos outros, do amor uns dos outros. Mas o que diz respeito à nossa relação com Deus, irmãos, nós não dependemos mais do serviço de uma classe especial de pessoas, como dependiam os crentes do Antigo Testamento. Só que essa pedra, presbítero Henrique, eleita e preciosa para com Deus, sobre a qual estamos sendo edificados casa espiritual, como Pedro escreve aqui, pedra eleita, angular e preciosa, foi rejeitada pelos descrentes. Vejam, versos de número 7 e 8. Essa pedra foi rejeitada como previa o Antigo Testamento, por exemplo, o Salmo de número 118, verso 22, que Pedro cita no 7º verso, texto que estudamos na quarta-feira passada. Essa pedra foi rejeitada, embora fosse a pedra principal angular. Foi também, como Pedro faz menção aqui, citando Isaías, 8º capítulo, versos 14 e 15, em razão da rejeição que sofreu, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Qual é o sentido? Qual é o significado? Há muitas pessoas que tropeçam em Cristo, que não o recebem como seu Senhor e seu Salvador e, portanto, ignoram o Senhor de todo o universo. Ou seja, há muitas pessoas que têm seus olhos fechados para a verdade do Evangelho, que fala a respeito de Cristo e de sua obra, e, portanto, muitas pessoas que tropeçam nessa pedra, que para nós os crentes não é motivo de vergonha. Pelo contrário, que para nós os crentes é motivo de orgulho. Foi o que estudamos um pouquinho, sobre o que falamos um pouquinho na semana passada. Agora, estão lembrados do final do 8º verso? Estes que tropeçam na palavra, estes que tropeçam em Cristo, que são desobedientes, foram postos para isso. E aí vimos o significado disso, não é, Diácono Francisco? Há aqui uma dimensão que aponta para a predestinação, para a doutrina da predestinação. Em certo sentido, o que Pedro está dizendo, entre outras coisas, é que aqueles que desobedecem ao Senhor foram destinados a agir assim com rebeldia. Mas há também uma outra dimensão sobre a qual falamos na semana passada, a qual devemos estar atentos. Qual seja, Diácono Antônio? A de que naquele presente momento esses descrentes se revelavam desobedientes a Deus. Ou seja, a de que Pedro também tem em vista, Dona Lourdes, o fato de que essa realidade presente, estando debaixo da vontade soberana de Deus, era presente. Ou seja, é possível que Pedro esteja falando aqui de algo pré-determinado por Deus, que
não esteja diretamente ligado à destinação eterna, João. Então há duas dimensões aqui. Sim, é verdade que o texto nos dá margem para entendermos e reforçarmos a doutrina da predestinação, mas também é possível que Pedro esteja reafirmando aqui que a desobediência de alguns, debaixo da soberania de Deus e pela predeterminação de Deus, estivesse diretamente ligada ao presente daqueles rebeldes. Eu até citei aqui, espero que estejam lembrados, o caso do apóstolo Paulo. Estão lembrados? O apóstolo Paulo, até determinado momento de sua vida, se mostrou rebelde em relação a Deus. Mas aprove ao Senhor, em sua soberania, tal como planejado por Ele mesmo antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, salvá-lo por sua graça. Então, até determinado ponto, o apóstolo Paulo foi rebelde. Até determinado ponto, o apóstolo Paulo tropeçou na pedra eleita e preciosa para com Deus Pai. Mas, em determinado momento de sua história, de sua vida, Deus o chamou, Deus o salvou por sua graça. Então, os estudiosos apontam essas duas possibilidades de interpretação e nós não podemos perdê-las de vista. É preciso que tenhamos as duas diante dos nossos olhos. Agora veja, vamos estudar os versos separados para o estudo de hoje, para a noite de hoje. Vamos olhar para eles com atenção mais dedicada agora. Porque percebam que Pedro, nos versos 9 e 10, concluindo, portanto, essa sessão aqui, sobre a qual temos refletido, faz um contraste entre estes que, ou até então em sua ênfase, estavam tropeçando, ou que foram destinados para eternamente tropeçarem nessa terra. Que contraste é este que Pedro faz? Vejam o verso de número 9, o início do verso de número 9. A conjunção adversativa aqui, porém, já nos dá o indício, de que de fato há, Mauri, um contraste, uma contraposição. Que contraposição é essa? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Notem, irmãos, que Pedro faz um contraste entre os desobedientes, sobre os quais ele falou no final do verso de número 8, com os crentes, com a igreja, com aqueles a quem Zuleide ele está escrevendo. Então vejam o final do verso de número 8. Aqueles que tropeçam na palavra, que são desobedientes, para o que também foram postos, contrastam em relação aos crentes. Por quê? Porque, diferentemente dos rebeldes, os crentes, verso de número 9, são, em primeiro lugar, Rony, raça eleita. Depois, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Reparem, irmãos, que Pedro passa a detalhar, ou melhor, ele retorna a detalhar, porque ele já fez isso em determinado momento desta carta, as bênçãos que são destinadas aos crentes em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, dona Lois, os crentes constituem raça eleita. Bonita essa especificação, né, Márcio? Bonita essa especificação. A palavra eleita, irmãos, remonta àquilo que nós vemos, a história que vemos e encontramos no Antigo Testamento. Estão lembrados? Deus no Antigo Testamento elegeu o povo para si, chamou para si, dentre todos os povos da terra, o povo. E pelos merecimentos deste povo, irmãos, pelas qualidades deste povo, pelos atributos deste povo, não, pela sua graça. Deus elegeu uma raça, não é? Deus fez por sua graça um pacto, uma aliança com um povo que não tinha nada a oferecer, Zuleide. Uma aliança imerecida. Imerecida.
É interessante notar, inclusive, a forma com a qual Deus se dirige a este povo na antiga aliança. Em determinado momento de sua história com este povo, Deus lhe diz claramente: eu não escolhi vocês porque vocês fossem, né, melhores, mais bonitos, mais agradáveis, mais santos. Pelo contrário, vocês eram o menor povo da terra. Agora vejam como Pedro está transpondo essa realidade que é observada no Antigo Testamento para a nova aliança. Vejam, nós, irmãos, como crentes em Cristo Jesus, portanto, pela ação de Deus e em Deus, pela graça de Deus e por sua misericórdia, participamos desse povo eleito pelo Senhor. Fazemos parte deste povo escolhido pelo Senhor. Fazemos parte dessa raça que Deus escolheu como sua. E a semelhança do que é visto no Antigo Testamento, na tipificação de Israel, não porque sejamos melhores, mais santos, mais bonitos, mais agradáveis, porque tenhamos mais a oferecer a Deus. Nada disso. Deus escolheu um povo, uma raça, por sua graça. Deus escolheu os crentes, aqueles que receberam Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e lhes deu o direito de serem membros dessa raça eleita. Olha só que coisa interessante, dona Eunice. Raça que não tem a ver, pelo menos não no Novo Testamento, né? Embora também não tivesse no Antigo, irmão, mas muito claramente no Novo Testamento isso fica, né, patente. Não tem a ver com sangue, não tem a ver com hereditariedade genética. No Antigo Testamento até tem um pouquinho a ver, Pedro, ou muito a ver. São os filhos de Abraão, é a nação judaica, é a nação de Israel. Mas mesmo lá, fica claro que Deus recebe aqueles que não são descendentes de Abraão. Eu poderia citar vários casos aqui de pessoas que não eram descendentes de Abraão e que foram recebidos no povo da aliança, não é? Lembre-se de Raabe, lembre-se de Ruth, a Moabita, certo? Lembre-se dos convertidos pelo ministério de Jonas em Nínive. Várias pessoas que não eram descendentes de Abraão, dona Lourdes, mas que foram alcançadas pela graça de Deus. E assim por diante, né, meu irmão? Então, vejam, até no Antigo Testamento é difícil fazer essa identificação estritamente hereditária, Rony. Mas é no Novo Testamento que isso fica mais claro. Concordam, irmãos? O fato é reafirmado aqui. Nós fazemos parte de uma raça eleita por Deus, não por descendermos fisicamente de Abraão, mas por recebermos como Senhor e Salvador de nossa vida, pela ação graciosa de Deus em nós, Cristo Jesus, o seu Filho, por crermos nele. A palavra eleição está aparecendo bastante nessa carta, concordam comigo? A gente geralmente pensa em eleição como doutrina que pesa sob a pena de Paulo, sobretudo, né? Mas olha só como Pedro também carrega a sua carta com esse tema, o tema da eleição. Aliás, ele começou a carta falando da eleição, né? Verso 2 do capítulo 1, está escrevendo a eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Então sim, meu irmão, tem tudo a ver. Tanto que desde o primeiro verso ele vem falando sobre eleição, tocando nesse tema. Ele fala que Cristo é rocha eleita e preciosa. Olha como isso é bonito. Cristo é a rocha eleita e nele nós fomos eleitos. O contraste que o irmão evidencia faz todo sentido. Assim como os desobedientes foram postos para a desobediência, e aí poderíamos dizer eleitos para isso, né? A doutrina da dupla eleição. É possível ler aqui no final do
interpretar o verso nesse sentido, e há vários teólogos que fazem isso, né? Comentaristas, estudiosos do texto. Os crentes não. Os crentes foram eleitos para um outro tipo de finalidade, para a salvação. Nós usufruímos dessas bênçãos no presente porque alguém obedeceu à aliança perfeitamente em nosso lugar. Nós usufruímos dessas bênçãos porque elas são compartilhadas conosco por alguém que obedeceu ao Senhor perfeitamente, como Israel não fez. E que alguém é esse? Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, pela obediência de Cristo, nós já podemos usufruir dessas bênçãos, porque Cristo obedeceu esse ser. Como o novo Israel, Cristo fez aquilo que o povo, a nação, não foi capaz de fazer. Esse é o sentido. E eu quero aproveitar o gancho da irmã para a gente abrir esse texto, para ver como ele é apresentado lá, né? Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, irmãos. Vejam aqui como Pedro está citando este texto do Antigo Testamento, né? Êxodo 19, versos 5 e 6. Todos acharam? Diz assim o texto: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás, Moisés, aos filhos de Israel. Então, de fato, irmão, aqui aparece na condicional. E vejam que Pedro cita aqui os termos que aparecem lá em Êxodo. Agora vejam como é bonita a aplicação que Pedro faz. Em Cristo, essas bênçãos que Israel deixou de usufruir em razão de sua obediência, nós, pela obediência de nosso Senhor, podemos desfrutar. Delas podemos desfrutar. E ele cita Pedro aqui, né, nesse verso de número 9, o que nós lemos lá em Êxodo 19. Ele fala de nação santa, ele fala de povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, notem, irmãos, que ao longo desse segundo capítulo, pelo menos nesses 10 primeiros versos, nós temos visto Pedro fazer menção direta não diria eventos, mas a temas do Antigo Testamento que em Cristo se aplicam à igreja, são observados na vida da igreja. Ele falou, por exemplo, de pedras vivas. Ele está fazendo referência ao templo, nós já estudamos isso. E no 5º verso, presbítero Henrique, ele falou que nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Agora no 9º verso ele repete isso. Nós não somos apenas raça eleita, somos também sacerdócio real. E depois, nação santa. Então lá em Êxodo, Deus promete essa condição a todos em Israel que mantiverem a aliança com Ele. Em Cristo, todos os crentes podem desfrutar disso. Eles já constituem sacerdócio real, nação santa. E é curioso que essas duas palavras apareçam juntas, né, Pedro? Sacerdócio real. Porque no Antigo Testamento são dois ofícios que andam em paralelo, separados, né? Quem, por exemplo, no Antigo Testamento unia esses dois ofícios, vamos chamar assim? O Antigo Testamento fala de alguém que era rei e sacerdote. Quem? Dá uma dica. Alguém a quem Abraão ofereceu o dízimo. Rei de Salém, né? Sacerdote. Não é à toa que na carta aos Hebreus, Cristo
é chamado de sacerdote, e lá mesmo em Hebreus o autor está citando o texto do Antigo Testamento, né? Cristo é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vejam só que coisa, irmãos, em Cristo todos nós somos constituídos sacerdócio real. Bonito isso, né, irmãos? Nós não dependemos mais, como eu disse há pouco, do serviço dos levitas. Nós já somos em Cristo sacerdotes. Somos sacerdotes do Rei. Bonito isso. E vejam, nação santa, mais uma referência a Êxodo capítulo de número 19. Vejam, nós não dependemos, quais são os elementos constitutivos de um Estado-nação? Segundo a definição moderna de Estado-nação, povo, território e língua, né? São alguns dos elementos constitutivos de um Estado-nação, a definição moderna, né? Agora em Cristo, irmãos, nós espiritualmente transcendemos todo esse tipo por exemplo, de barreira que se vê em fronteiras geográficas, né? Em terra, em território. Por quê? Porque, dona Lourdes, nós temos irmãos que estão em locais muito diferentes dos nossos. Nesse exato momento, provavelmente, acredito, né? Irmãos nossos reunidos em várias partes da América do Sul. Não sei se nesse exato momento, mas é possível que hoje vários irmãos nossos tenham se reunido pelo mundo. Olha que nação diferente daquela que conhecemos hoje, não é? Do Estado-nação moderno. Transcende as fronteiras geográficas, vamos chamar assim. Nós não estamos limitados por fronteiras étnicas, barreiras étnicas, não é? Por quê? Porque a nação santa de Deus em Cristo transcende as etnias. Nós temos irmãos que são de origem coreana, que são de origem norte-americana, que são de origem africana, que são de origem europeia, e assim por diante. Então vejam, somos nação santa, somos servos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Tudo isso com referência ao que vemos lá em Êxodo. Depois ele diz: povo de propriedade exclusiva de Deus. Literalmente, qual é o sentido aqui? Povo para posse. Povo cuja posse está sob alguém. Quem é esse alguém? Sob o Senhor. Pedro está nos dizendo aqui, irmãos, que nós pertencemos a alguém. Nós somos de alguém. Há alguém de quem somos posse. E de quem somos posse? De Deus. Marque aqui o texto e abra comigo em Deuteronômio, capítulo 7, verso de número 6. Deuteronômio, capítulo 7, verso de número 6. Quem achou pode ler, por favor, venha. Porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse um povo particular entre todos os povos que há sobre a face da terra. Agora, Rony, capítulo 14, verso 2. Os irmãos podem abrir também. 14, 2. Porque é verdade para os um povo santo ao Senhor, nosso Deus, que vos escolheu para si, como um povo particular entre todos os povos da terra. Viram? Mais uma referência ao que vemos no Antigo Testamento. Agora vejam como Pedro está expandindo tudo isso, irmãos. Na Antiga Aliança, esse povo está
bem delimitado, embora não exclusivamente, a uma nação. E mesmo essa noção de nação é bem moderna, né? Mas para que nós entendamos, de que nação estou falando? Nação de Israel. Embora não exclusivamente, esse povo é o povo de Israel. Agora vejam que em Cristo, irmãos, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, rompe com todo tipo de barreira. Nós somos feitos povo de Deus, em Cristo Jesus, cumprindo aquilo que Israel tipificava na antiga aliança, pela graça de Deus e para uma finalidade bem específica também. Isso é importante, porque é da finalidade que Pedro passa a tratar na sequência. Verso número 9, aí na metade dele. Qual é a finalidade disso? A fim de proclamar, a fim de anunciar o que? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Vejam como isso é bonito, irmãos. Essa obra da qual fomos alvo não pode ficar contida. Sua mensagem, a maravilhosa mensagem de que fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a maravilhosa verdade do Evangelho que fala a respeito dessa transformação, desse contraste que Deus mesmo opera em nós em relação àqueles que foram postos para a desobediência, para a rebeldia, não pode morrer conosco. Por quê? Porque nós somos alvo dessa transformação com uma finalidade, a fim de proclamar, escreve Pedro aos seus leitores, as virtudes. E aqui a palavra virtude, irmãos, na língua grega, poderia ser traduzida como as obras maravilhosas, os louvores, a excelência. Ou seja, anunciar a excelência de Deus, as obras maravilhosas de Deus, a fim de anunciar as perfeições do ser de Deus e de suas obras em nós, por nós e através de nós. Então vejam que como cristãos nós não fomos chamados para anunciar qualquer coisa, não fomos chamados para anunciar as nossas qualidades, as nossas supostas virtudes, né? A nossa suposta santidade diferenciada de tudo e de todos, aquilo que fazemos, aquilo que, né, desempenhamos. Pelo contrário, nós somos chamados para anunciar, proclamar as perfeições de Deus, as maravilhosas obras de Deus, a excelência de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para anunciar as excelências de Deus. E aí a pergunta que eu faço aos irmãos, a título de aplicação prática, é essa: é o que nós temos feito, irmãos? Nós temos anunciado àqueles que estão perdidos as excelências de Deus? Temos falado de tudo que Deus é e tudo que Ele tem feito por nós e em nós? Temos cumprido com essa finalidade? Que, segundo Pedro, está intrinsecamente ligada à transformação que Deus operou em nós? E vejam só que coisa interessante, né? Aqui é como se nós víssemos um indicativo e um imperativo, embora não esteja imperativo aqui, mas eu vou me fazer entender. Pedro está dizendo: vós sois, indicativo, realidade presente.
Agora, sois isso para uma finalidade. Há um imperativo por trás, não é? Vós sois algo para fazer algo, para uma finalidade específica, para agir de determinada maneira. Esse é o sentido. Para quê? Para proclamar as excelências de Deus, anunciar as excelências de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, acreditem, não há como não compartilhar com o mundo uma notícia tão boa como essa, a de que estávamos perdidos e fomos encontrados, a de que estávamos em trevas e fomos trazidos para a luz. Aquele que está em trevas, uma vez exposto à luz, não pode se conter, não pode guardar para si a maravilha de ser exposto à luz, de ser trazido para a maravilhosa luz. Então notem, irmãos, vejam que o que Pedro está dizendo aqui, de modo bem claro, é que Deus nos redimiu e nos chamou para a sua maravilhosa luz, para que nós proclamemos o seu louvor, a sua excelência. É isso que Pedro está dizendo aqui. E aí ele conclui no 10º verso: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está fazendo referência a um outro livro do Antigo Testamento, mas agora é no livro profético, de um profeta, Oséias. Qual era mesmo um dos nomes dos filhos de Oséias? Também, é verdade, mano, bem lembrado. Mas tinha um outro, Rosângela, com um nome ainda mais próximo do que está sendo dito aqui. Como? Está relacionado com o meu povo. É o não meu povo. Lo-ami. Lo-ami. Significado de Lo-ami. Nós vimos lá, estudamos Oséias aqui, né? Não meu povo. Olha só, Rosângela, vou pegar o gancho com a tua pergunta, muito pertinente, feita há pouco. Israel desobedeceu à aliança. E por isso, por exemplo, nos dias de Oséias, foi chamado de não meu povo. Agora olha o que Pedro está dizendo: em Cristo, irmão, nós que antes não éramos povo, ou para fazer referência à linguagem de Oséias, presbítero Henrique, que éramos não meu povo aos olhos de Deus, somos agora povo de Deus, povo do Senhor. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora em Cristo alcançamos misericórdia. Bonito isso, não é, irmão? Hoje eu ouvi numa meditação bíblica, lá no Andrew Jumper, Centro Presbiteriano de Pós-Graduação lá do Mackenzie, o reverendo Leandro Lima nos conduziu numa meditação bíblica, disse algo que me marcou, e eu acho que faz todo sentido. Muitas vezes nós nos perguntamos pela justiça de Deus, né? Onde está Deus? E em situações difíceis e adversas do mundo, né? Pelas quais passamos. E aí o reverendo Leandro Lima estava dizendo o seguinte, né? Às vezes nós cobramos muito a justiça de Deus em relação ao ímpio. Não, o Senhor tem que punir. Onde já se viu deixar as coisas impunes? Como pode? É o salmista lá, né, meu irmão? Eu olho para o ímpio e vejo o ímpio prosperar. Como pode? O Senhor tem que punir. Aí o reverendo Leandro Lima disse na meditação bíblica: irmãos, punir o ímpio é muito fácil para Deus. Mais difícil é fazer o ímpio, é salvar o ímpio e fazê-lo andar em caminhos de justiça. E Deus fez isso conosco.
em Cristo Jesus, em quem Ele exerceu sua justiça, Ele fez obra muito mais difícil do que simplesmente condenar o ímpio. Ele trouxe ímpios, Rony, das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem nos santificado, dia após dia. E de fato, nós não éramos povo de Deus, irmãos, não éramos dignos da misericórdia de Deus, mas nós alcançamos, é o termo que está usado aqui, né? Que não tinhas alcançado misericórdia, agora em Cristo alcançamos misericórdia. Como não compartilhar, irmãos? Como não proclamar as excelências desse Deus àqueles que ainda não o conhecem? Todas as bênçãos sobre as quais Pedro está falando aqui, nós já desfrutamos e usufruímos em Cristo Jesus. Que amor é esse, não é? Que amor é esse? Então que nós proclamemos, que nós anunciemos as excelências, as virtudes deste que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.